Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Antônio Rogério e a Maria Legrand, e agora ao Fernando Ponce, por compor hoje aqui a banca examinadora da minha tese, também aos meus colegas aqui presentes e aos colegas que estão de forma remota, e a minha mãe também está assistindo a apresentação hoje. Qual é o convidado? Você vê. Eu abraço você vê. Bom, hoje eu vou abordar mecanismos de resistência de riscos zeros mecanismos associados à resistência de riscos zeros ao inseticida neonicotinoide tiamethoxam e ao piretroide lambda-cyhalothrin. Bom, sobre pressão de seleção permanente, indivíduos resistentes são selecionados em detrimento de indivíduos suscetíveis, ou seja, predominando fenótipos resistentes. Existem três principais mecanismos que estão associados à resistência de insetos a inseticida. Entre eles nós temos a alteração de sítio, algo que impede que a molécula de inseticida atinja o seu alvo e leva o inseto à morte. Recrutamento de maquinaria metabólica, atuação de enzimas que degradam essa molécula de inseticida antes que ele possa ter o efeito esperado de um produto químico, e a alteração de composição da cutícula que impede aí que essa molécula de inseticida impede ou restringe a absorção dessa molécula pelo inseto. Bom, quando nós falamos em fenótipo, a primeira pensamento é que ele é determinado pelo genótipo mais fatores ambientais. Mas nós sabemos que o fenótipo de alguns indivíduos eles podem ser modulados não somente pelo seu genótipo mais ambiente, mas também, como nós sabemos hoje, que a importância de micro-organismos na interação inseto-micro-organismos. Eles promovem em insetos diversas funções biológicas, metabólicas e ecológicas, levando a variações fenotípicas desses indivíduos, dependendo da sua composição da microbiota. Podemos dizer assim, de que o hospedeiro mais da microbiota, ele responde como um fenótipo um pouco mais complexo, levando em consideração não somente o genótipo da praga, mas também da sua microbiota associada. Nos últimos anos, a associação entre micro-organismos e insetos tem sido avaliada em estudos que buscam investigar variações fenotípicas em certas pragas. Isso porque simbiontes naturais, quando os simbiontes naturais podem auxiliar o processo de detoxificação do hospedeiro mediante exposição a compostos tóxicos. Em alguns casos, diminuindo a suscetibilidade do hospedeiro à ação desses inseticidas. O objeto do meu estudo é o perceber de uma da soja, os cistos zeros, as principais pragas da cultura da soja, e que tem o seu controle quase que na sua totalidade baseado em controle químico, utilizando aí produtos, principalmente dos piretroides, neonicotinoides e organofosforados, usado muito amplamente para controle desses percebejos, embora recentemente novos grupos químicos tenham sido adicionados para compor esse manejo de resistência. Mas mesmo os inseticidas neonicotinoides e piretroides sendo amplamente utilizados há anos para controle de cistos zeros, poucas informações existem quanto aos mecanismos de resistência associados à resistência de cistos a essas moléculas de inseticida. Diante disso, nós buscamos explorar a análise de transcriptome genômico para investigar os mecanismos moleculares associados na resistência de cistos a inseticidas neonicotinoides e piretroides, aqui neste estudo, tiamethoxam e lambda-cyhalothrin, e também avaliar a contribuição da microbiota associada de cistos zeros nesse processo de
de resistência. Para isso, nós utilizamos a análise comparativa do transcriptoma de linhagens suscetíveis e resistentes, se você quiser, a tiametoxan e lamivudine, e também investigamos se existem polimorfismos relacionados a esse processo de seleção. Quando, para a avaliação da composição da microbiota, da contribuição da microbiota, nós investigamos a diversidade dessa microbiota presente no hospedeiro e também buscamos identificar a existência de bactérias capazes de metabolizar inseticidas no trato intestinal desses percebidos. Neste capítulo, nós vamos falar um pouco sobre os mecanismos associados à resistência, o tiametoxan e não bacalotrina, se fizeram a tiametoxina e a bacalotrina, no que diz respeito à análise de transcriptoma das linhagens suscetíveis de referência e resistentes. Para isso, para a montagem desse transcriptoma, o RNA foi extraído das populações resistentes e suscetíveis aos inseticidas. Essas amostras foram enviadas para sequenciamento e, após o sequenciamento, com essas análises das sequências em mãos, nós seguimos para a parte de avaliação da qualidade dessas sequências, com primário de sequências de adaptadores, imagem de sequências de baixa qualidade, para favorecer a melhor montagem de novo possível desse transcriptoma, utilizando aí o trinity. A montagem foi de novo, sem a utilização de um genoma de referência. Após a obtenção desse transcriptoma, seguimos para a parte de análise funcional desses transcritos, onde nossas sequências foram submetidas aos bancos de dados do NCBI e aos bancos de dados de Genentology, PEG e COG, para tentarmos definir qual a contribuição funcional desses transcritos para as populações resistentes. Bom, com isso, com a montagem do transcriptoma de novo, nós obtivemos 131 mil transcritos e 79 mil genes antes de fazer qualquer tipo de filtragem quanto a transcritos de baixa expressão. Após essas filtragens, nós trabalhamos com um transcriptoma de mais de 91 mil transcritos e 50 mil genes. Quando fizemos a análise funcional desses transcritos, que buscamos identificar que transcritos se trata, nós obtivemos que 50% desses transcritos foram anotados. E contra o NCBI, e também quase que 50% na base de dados PEG, GO, Genentology, e quase 50% na COG. Os transcritos anotados contra o NCBI, em sua maioria, estavam relacionados a transcritos de Ademarca e Neisseria virida. Quando analisamos o Genentology, a anotação por meio de Genentology, nós podemos observar que a maior parte dos transcritos deste transcrito são relacionados a processos biológicos. Assim, quando olhamos a análise de PEG e COG, esse maquinaria metabólica também está bastante representada assim, como sinais de transdução. Bom, a próxima análise que nós fizemos, a partir do transcriptoma de novo, foi a análise da expressão gênica, onde nós utilizamos uma abordagem para identificar quais transcritos são diferencialmente expressos entre linhagens suscetíveis e resistentes, seja a lanobacalotrina, ou seja a nanoproteína. E esse protocolo, essa pipeline, passaram por etapas de pré-processamento dos dados, onde as nossas leituras de RNA-seq foram mapeadas contra o nosso transcriptoma de referência, foram obtidas
as contagens dessas leituras e obtivemos aí uma matriz de contagem para cada uma das nossas linhagens de interesse nesse comparativo. E assim, podemos fazer a análise de expressão diferencial entre os transcritos suscetíveis e resistentes, propriamente dito, e depois, obtendo essa lista de transcritos diferencialmente expressos para ambas as comparações, seguimos com o processo de análise funcional, tentar entender o que é esse transcrito baseado concatenando os nossos resultados de blast, do MCDI, com os transcritos que nós identificamos como diferencialmente expressos. Assim, quando nós olhamos para a comparação entre suscetível e resistente ao chamatrixano, nós obtivemos 215 transcritos diferencialmente expressos, dos quais 139 estavam up-regulated, super-expressos, e 76 down-regulated. Quando nós buscamos identificar a função desses transcritos diferencialmente expressos, nós observamos que a maior parte deles estão relacionados com processos biológicos, mais precisamente com relação metabólica. Conseguimos aí uma anotação de quase 80% dos transcritos anotados e podemos ter uma boa dimensão do qual a atribuição funcional desses transcritos possuem. Agora, quando pegamos a lista dos 215 transcritos diferencialmente expressos e observamos cada transcrito individualmente, buscando encontrar transcritos relacionados a processo de resistência, nós encontramos 4 transcritos superexpressos envolvidos no processo de detoxificação, sendo eles 2 envolvidos na fase 2 e 2 envolvidos na fase 3. ABC Comfort e também são ABC. Quando analisamos a expressão diferencial da comparação suscetível e resistente à lambda-cialotrina, nós obtivemos 204 transcritos diferencialmente expressos, dos quais 116 foram up-regulated, super-expressos, e 98 down-regulated. Buscando fazer a atribuição funcional a esses transcritos, nós tivemos 84% desses sendo anotados, das quais a maior parte deles também são envolvidos em processos biológicos relacionados a vectores de metabolismo. Analisando a lista desses 204 transcritos diferencialmente expressos para comparação suscetível e resistente à lambda-cialotrina, nós observamos a superexpressão de enzimas relacionadas ao processo de detoxificação, esterases, aqui é como enzimas de fase 1, o DPs e glucationos de fase 2 devem ser transportados como fase 3 do processo de detoxificação. Com a superexpressão dessas enzimas que atuam nesse processo de detoxificação, a gente esperava encontrar genes relacionados ao processo de movimentação de água, de urese, dentro desse transcriptoma. E foi o que a gente observou na população resistente à lambda-cialotrina, onde nós tivemos superexpressão de aquaporinas, sabe, pela regulação de água entre diferentes tecidos, e uma superexpressão de um hormônio de urese, mesmo estando aqui fora do p-valor que nós utilizamos, apenas para mostrar que pode ser essa maquinaria de regulação na ação de excreção de resíduos também está aparecendo. E também encontramos superexpressão de genes relacionados proteínas relacionadas à composição reticular. Isso nos indica que, para a resistência à lambda-cialotrina, além do processo de detoxificação, também tem genes relacionados à composição reticular
Esse processo de oxidação. Uma outra análise que nós fizemos a partir dos dados de transcriptoma foi a busca por SNPs. Nós realizamos esse processo de busca utilizando GATK Workflow, conjunto de ferramentas para análise de genomas, que consistiu somente na parte de preparação dos dados, onde nossas sequências de MSL foram mapeadas contra o nosso sistema de referência, foram agrupadas as leituras quanto às linhagens que nós temos, suscetível e resistente de mutação, resistente à salofina, removido duplicatas, e toda a parte de preparação desses dados para a variação, para a identificação dos SNPs propriamente dito. Fizemos a chamada de SNPs sobre esse transcriptoma e também filtramos esses SNPs para tentar encontrar SNPs que fossem os mais responsivos possíveis, dentro do que a gente buscava comparar. Esses SNPs, após a obtenção dessa lista de SNPs, nós partimos da parte de avaliação, onde nós utilizamos softwares para identificar onde está esse SNP, a posição que ele está, e, ao mesmo tempo, também selecionar SNPs que fossem alterações não sinônimas, que causassem alteração do aminoácido na sequência da proteína. E, a partir disso, fazer a anotação funcional desses SNPs e tentar atribuir aqui qual processo essa alteração pode estar atuando. Bom, com a análise de SNP, nós podemos identificar um grande número de SNPs. Após filtragem, ainda tínhamos mais de 173 mil SNPs, sendo 67 mil, mais de 67 mil para comparação suscetível resistente à mutação e mais de 55 mil para suscetível resistente não desalotrina. Então, o nosso interesse eram em alterações que causassem alteração da proteína, olhando apenas para as não sinonímias e selecionando aquelas que são missens, que causam essa alteração, e essa alteração é conhecida, nós obtivemos para comparação suscetível de metoxan mais de 4 mil SNPs, e para comparação suscetível piretroide mais de 5 mil. Quando atribuída a função a esses SNPs, concatenando os SNPs presentes nos transcritos e a anotação desses transcritos que nós temos, nós podemos identificar a existência de um SNP na posição 228 da sequência nucleotídica de um transcrito relacionado ao receptor de acetilcolina, que é o sítio de ligação conhecido dos neonicotinoides. E essa alteração foi identificada na população resistente a neonicotinoide. Só que, ao analisarmos essa alteração, nós podemos observar que essa posição dentro da proteína, dentro do receptor, está em uma região fora da membrana, e que, ao alinharmos essa região onde temos a nossa alteração, na sequência da proteína, que seria a posição 70, nós tivemos a alteração de um ácido aspartate com fosfatidina, nós podemos observar que em outras espécies, essa posição ela não é conservada. E isso descredibiliza um pouco a nossa intenção em encontrar uma mutação nesse sítio de ligação. Bom, no capítulo 3, eu vou abordar aqui as análises genômicas e de metabarcode das bactérias selecionadas no intestino de populações resistentes e suscetíveis de espécies zeras. Bom, para análise de metabarcode, nós realizamos a dissecação dos intestinos completos das populações resistentes à lambda-cialotrina e resistente à tiametoxam,
suscetíveis à lambda-ciclotrina e suscetíveis à chametoxina. E também de algumas populações de campo, sendo 2 oriundas do estado de São Paulo e 2 do estado do Paraná. Esses intestinos dissecados, foram no total 4 intestinos para cada linhagem, passaram por submetidos ao processo de extração de DNA e reações de PCR para a amplificação do gene da região V3 e V4. Essas reações de PCR estão submetidas a sequenciamento. E com esse sequenciamento em mãos, nós realizamos as etapas de avaliação da qualidade e também trimagem das sequências de adaptadores, sequências com baixa qualidade, preparando essas leituras para análise propriamente dita, onde nós utilizamos a pipeline de dadadores, no R, para fazer toda a parte de filtro de qualidade, correção de erros, remoção de quimeras, roteirizar essas ASDs, subsequentes em ASDs, obter a tabela de abundância dessas ASDs e também fazer a atribuição taxonômica dessas pacientes, utilizando a base de dados do CIO. Com esses dados em mão, essas tabelas de abundância das ASDs, nós realizamos análises comparativas, buscando observar se existe diferença na abundância dessas ASDs entre as populações de campo e de laboratório, e também entre as comparações resistente chametoxan, suscetível a chametoxan, e resistente lambda-ciclotrina, suscetível a lambda-ciclotrina. Nós também utilizamos esses dados para avaliar a diversidade alfa e beta dessa microbiota, e também algumas análises auxiliares que visaram identificar marcadores biomoleculares, identificar bactérias que poderiam ser parte do core, estar presente aí na maior parte das amostras avaliadas, e também fazer a predição funcional dessas ASDs e tentar atribuir como ela poderia estar atuando nessa microbiota. A análise do anticorpos nos permitiu identificar 120 ASDs após todos os processos de filtragem. E nós podemos observar aqui que 88% dessas ASDs são representantes do perfil pseudomutata, e dentro do pseudomutata, 94% corresponde a Demobrotobacterias. Quando analisamos a abundância relativa dessas ASDs, levando em consideração o nível taxonômico de gênero, nós podemos observar que a maior parte, 41% dessas ASDs, elas não têm atribuição taxonômica ao nível de gênero. Não sabemos qual o gênero delas. Esses 41% correspondem a 50 ASDs não identificadas. A partir de análise filogenética, nós não obtivemos suporte suficiente para identificar o gênero dessas bactérias, desses micro-organismos. Assim, nós decidimos atribuir um nome de gênero a ela, levando em consideração as famílias da qual ela pertence. 48% das nossas ASDs não identificadas eram da família Enterobacteriaceae e Erminiaceae. Assim, nós definimos que o gênero dela se chamaria Genus NA Enterobacteriaceae, e no caso, adicionando um número de ASD, que é a ASD com a maior abundância dentro do grupo. Com as nossas análises comparativas das ASDs, nós observamos diferença na composição das bactérias presentes responsáveis pertencentes aos gêneros NA e Erminiaceae,
Cici-Baker e Ervinha, quando nós comparamos as populações campo e laboratório, sendo ali o gênero Ervinha a nossa maior representação na população do laboratório e Ervinha na maior população de campo. Cici-Baker tem diferença significativa, mas a proporção dela é bem baixa em ambas as duas. Ambas as duas comparações. Quando a gente olha para o geral, a abundância relativa de cada amostra dentro do grupo laboratório, nós podemos observar que a seleção para a resistência de tiametoxam aparentemente não afetou a diversidade da microbiota. Nós vemos alguma diferença de quantidade, de abundância, mas não em diversidade. Quando observamos a comparação resistente à lambda-salutrina e resistente à lambda-salutrina, nós observamos que isso já ocorre. A diversidade ela é alterada entre populações suscetíveis e resistentes. Fazendo a análise estatística dessa diferença, nós observamos que Cici-Baker, Serrácea e Panteia têm a maior abundância nas populações selecionadas a lambda-salutrina em comparação com as populações suscetíveis. O contrário só ocorreu para a Ioquinella, que tem maior abundância em populações suscetíveis. Quando avaliamos a diversidade alfa das nossas linhagens, nós obtivemos que existe diferença entre todas as populações avaliadas. Olhando para as comparações, campo e laboratório também tem diferença na diversidade alfa entre suas microbiotas. Mas quando nós comparamos as resistentes, tiametoxam e lambda-salutrina contra suscetíveis, nós não observamos diferença nessa diversidade alfa de micro-organismos. Para a beta, para a diversidade beta, nós também observamos diferença entre todos os tratamentos, mas olhando para a comparação, nós também obtivemos diferenças significativas, tanto na diversidade beta da comparação com o laboratório, quanto também para as comparações entre as linhagens suscetíveis e resistentes de tiametoxam e lambda-salutrina. Bom, a análise de biomarcadores, ela nos permitiu identificar em 24 gêneros dentro dos nossos critérios. Aqui nós podemos fazer diversas observações, mas eu vou atentar para duas. Por exemplo, essa análise ela está dizendo que a diferenciação, a Serrácea Cici-Baker me permite diferenciar resistente piretroide do suscetível piretroide, uma vez que ela tem uma maior significância em populações resistentes. Então, isso aqui mostra que ela pode ser um marcador para separar, nesse nosso estudo, resistente piretroide de suscetível piretroide. E outras comparações podem ser visualizadas aqui, mas vou chamar a atenção para essa, porque quando nós comparamos aí a resistente nanocotinoide e suscetível piretroide, poucas variações foram observadas. Então, a avaliação da microbiota core desses indivíduos no nível de gênero, ela nos permitiu identificar 10 LSVs. 10 LSVs em 5 diferentes gêneros. Aí, com as 4 primeiras, com representação aí, prevalência próxima a 50%. Então, ela estava presente em quase todas as amostras avaliadas. Quando avaliamos atribuímos função a essas LSVs, nós conseguimos agrupá-las em 315 KOs, perfis diferentes. No caso, mais de 50% estavam relacionados a processos de metabolismo, principalmente aí, xenobióticos, degradação de xenobióticos do metabolismo e biossíntese de metabólicos secundários.
No entanto, quando nós avaliamos a abundância desses KOs entre as comparações de interesse, tanto laboratório e suscetível resistente à lambda salubrina, que é a única comparação que nós tivemos de diferença na composição da microbiota, nós não identificamos diferença na função. Não tem função diferencial entre essas comparações, mesmo sendo reportada diferença na abundância nas análises anteriores. Bom, para isolamento e caracterização de bactérias associadas ao intestino, com possibilidade de degradar inseticida, nós despegamos 3 intestinos para cada uma das nossas linhagens de interesse: resistente lambda, tiametoxan, suscetível lambda e tiametoxan. Dissecamos esses 3 intestinos em solução salina e, após maceração desses intestinos na solução salina, nós obtivemos um inóculo. Esse inóculo ele foi adicionado em meio líquido, meio mínimo aminóvel líquido, acrescido de inseticida, sendo lambda ou tiametoxan, como única fonte de carbono para crescimento dessas bactérias. Após o período de incubação a 28 graus e agitação durante 5 a 10 dias, alíquotas desses meio ciclos foram retiradas e preparadas diluições. Essas diluições foram plaqueadas em meio mínimo, também contendo inseticida como única fonte de carbono, são para o crescimento dessas bactérias. E após o período aí de incubação, 48 a 62 horas a 28 graus, nós obtivemos crescimento, bactérias que cresceram, e a partir desse crescimento, nós observamos e identificamos morfotipos diferentes dessas bactérias. Nós identificamos nesse momento 2 morfotipos. Esses morfotipos, eles passaram por processo de isolamento e reisolamento mais de 6 vezes para garantir que se tratava realmente desse morfotipo selecionado. Com isso, após essa obtenção desses morfotipos, nós prosseguimos com a parte de caracterização molecular. E, para isso, esses morfotipos foram adicionados a meio tipo, PSD, durante um período de incubação de 24 a 48 horas, a uma temperatura de 28 graus e agitação, de 50 mPs. Após o crescimento dessas bactérias, eles passaram por um processo de centrifugação com formação de PET, posterior, extração de DNA, reações de PCR para amplificação 16S, e essas amostras foram enviadas para sequenciamento. Com o sequenciamento em mãos, partimos para a etapa de identificação taxonômica desses isolados. No caso, eram 3 isolados para cada morfotipo, para cada comparação avaliada. Com isso, para os 30 isolados que nós obtivemos, toda a identificação taxonômica baseada em 16S para esses isolados foram do gênero Delta e Serráceo. Selecionamos aí 2 isolados desses, um representante de Delta e um representante de Serráceo, para futuras análises de sequenciamento de genoma. Com isso, para fazer essa descrição genômica dessas bactérias selecionadas com capacidade de metabolizar inseticida, nós fizemos a extração e sequenciamento desses isolados, seguindo aí o mesmo protocolo de obtenção das amostras. Primeiro o crescimento, depois obtenção PET, extração de DNA e vir para sequenciamento. Bom, com o sequenciamento em mãos,
Fizemos toda a parte de avaliação de qualidade, utilizando aí ferramentas do FastTester dentro do software do BVBSC, tá? Software online, que nós realizamos todas as análises relacionadas ao genoma desses isolados. A montagem do genoma utilizando o montador de states, a anotação funcional desse genoma utilizando o kit de ferramentas do RAST e a atribuição de categorias funcionais dos subsistemas a nosso genoma. A partir disso, os genomas montados, nós fizemos análises comparativas buscando identificar de forma mais eficiente a taxonomia desses isolados. Tendo em vista que a taxonomia é baseada em 16F e em alguns momentos dela é FA. Para isso, nós levamos em consideração os valores de DDH, um port-off de 70%, e o índice de ANI, que é a relação de identidade nucleotídica, com um port-off aí de 95% a 96%. Ou seja, população, se o nosso genoma apresentasse menos que 70% de DDH, menos que 95% de ANI, eles eram considerados genomas diferentes. Para isso, nós utilizamos os softwares antigos e o JSPIX, AWS, todas as plataformas online. Nós obtivemos, para os dois isolados, genomas completos, com um índice de qualidade excelentes, e podemos observar que são genomas com tamanhos relativamente parecidos, os quais o número de CDS identificado nos dois também são próximos, e também temos que mais de 90% das proteínas identificadas nesse genoma com atribuição funcional. A atribuição funcional, categorizada em subsistemas para ambos os genomas, nos mostra que o maior número de genes estão relacionados a processos de metabolismo, resposta a estresse, defesa, energia e transporte de membrana, para ambos os nossos genomas. Agora, buscando identificar quais pathways são anotados quando nós observamos a anotação funcional desses genomas, selecionei dentro de todos os pathways, todas as classes obtidas, a classe dos determinadores de destino biológicos e metabolismo. E dentro dessa classe, nós identificamos 19 pathways relacionados a metabolismo de destino biológicos. E dentro desses pathways, nós identificamos um grande range, uma grande categoria de enzimas, no total aí 57 enzimas diferentes, sendo elas agrupadas nos grupos de oxidorreductases, transferases, hidrolases, que são grupos enzimáticos conhecidos como atuantes em processo de desintoxicação de organismos. Isso para a linhagem de Serráceo. Quando observamos para o nosso isolado de Delphi, resultado muito similar foi identificado, diferenciando aí um PFA a mais para a linhagem de Delphi, mas um range também alto de enzimas atuantes nos grupos das oxidorreductases, transferases e hidrolases, 72 no total. Isso nos mostra que essa bactéria ela possui maquinaria atuante em processos de biodegradação de xenobióticos e metabolismo. Agora, quando comparamos os nossos genomas para identificar
melhor identificação taxonômica, usando lá os índices de DDH e ANI, nós obtivemos que o nosso isolado de Serrácea, antes identificado como Serrácea margens, na verdade, é uma nova espécie. Ela diferencia de margens, nematodifila e bocomã. E, baseado nesses valores, nós confirmamos isso porque o isolado que mais se aproximou, o genoma que mais se aproximou do nosso isolado, tem valores menores de 70%, menores do que 95% de ANI. Assim, nós identificamos essa Serrácea com o nome de toxicorans, isso devido à sua capacidade aí de metabolizar dois compostos inseticidas que nós expomos aqui nos nossos insetos e as nossas bactérias, o nome de salotrina e tiametoxina. Quando fizemos essa análise comparativa para a Delphi, nós confirmamos os resultados obtidos com 16S e confirmamos aí que trata-se de Delphi. Bom, como conclusões do nosso trabalho, nós temos que a resistência à nanocatinóide de tiametoxina e ao piretroide de lambda-silotrina em populações de espécies zeras é mediada por processos metabólicos, e envolvendo aí enzimas das três fases de metabolismo de xenobiótico. Outra conclusão é de que a superexpressão de proteínas cuticulares na população resistente à lambda-silotrina sugere modificação na cutícula e que isso contribui para a existência de espécies zeros da lambda-silotrina. Outra conclusão é de que a resistência, espécies zeros resistentes à lambda-silotrina, eles carregam uma mutação no sítio de ligação, na posição 70 desse receptor, dessa proteína, mas, por não estar em uma região conservada do receptor, isso diminui a contribuição para explicar a resistência por alteração de sítio na população de zeros resistentes à reprodução. E também de que tanto as linhagens resistentes à lambda quanto à tiametoxina, elas estão associadas a bactérias degradando inseticida e bactérias com grupos conhecidos por atividade na degradação de inseticida. E também que a microbiota intestinal de ossífilos ela é afetada pelas condições de laboratório. E também quando expostos à seleção à lambda-silotrina. Concluímos também que a descrição, a descoberta de uma nova espécie, Serrácea toximorans, como bactéria degradadora de inseticida e presente na microbiota intestinal dos nossos percebidos. E também de que a caracterização genômica desses genomas nos permite identificar aí genes e técnicas envolvidos na degradação de xenobióticos, exemplificando ainda mais a possibilidade desses micro-organismos serem capazes de degradar xenobióticos. Com isso, obrigado, quero agradecer à Exalc, ao programa de pós-graduação, ao meu laboratório e todos os colegas que estão aqui, tanto o meu laboratório atual quanto o laboratório de resistência de artrópodes, na qual eu fiz meu mestrado, e também a CAPES pela concessão de auxílio financeiro. Obrigado.